quero compartilhar com você sobre palavra. A gente veio de uma série de ministrações, está lá no site, você pode assisti-las, que diz respeito a jejum, descanso, conhecimento e palavra. E essa ministração de hoje, ela traz a porta de entrada para uma prática que eu e você precisamos prestar atenção com muita profundidade nesses tempos que estamos vivendo. Tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Diga comigo, tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Diga mais uma vez. Eu pergunto a você se você entendeu a frase. Se você consegue ir escorregando por um veio infinito de questões, de revelações, de coisas a serem estudadas, descobertas, só por uma frase. Tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Todas as questões da minha vida, todas, absolutamente todas, dizem respeito à ação da palavra. E aqui eu ainda não destaquei se palavra, nós estamos falando de Bíblia, porque a gente, no contexto evangélico, a gente chama de, vamos abrir a palavra, vamos abrir a Bíblia, e está corretíssimo. Pode ser que alguém esteja focando o contexto ou a conotação da palavra no verbo, Jesus, Ele é a palavra, isso mesmo, certíssimo. Mas também na dimensão da palavra, que é nossa, que é humana, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra ouvida. Nossa vida está afetada o tempo todo pela palavra. Qual que é a frase que você já repetiu algumas vezes? Repita mais uma vez, por favor. Isso pode representar uma forma de nós vermos, enxergarmos todas as coisas da vida. Se tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra, se nós somos afetados pela palavra, nós nos expormos à palavra, significa respostas, resultados, socorros, vida. Tudo que precisamos vem pela palavra. Você tem que chegar amanhã no seu trabalho e você tem que fazer algumas perguntas, porque você precisa de palavras. O seu chefe pode falar com você. Você vai me responder? Mas enquanto ele não liberar palavras, você não tem solucionado algumas questões do seu dia a dia. E assim é com o marido, com a esposa, com pais, com filhos, na igreja, na sociedade, em toda instância. E assim é no mundo espiritual. A importância de entender palavra. E agora de uma forma muito específica. Os socorros de emergência da vida ou do corpo de Cristo, da igreja, não são suficientes. A gente ajuda, a gente está junto, a gente tem um culto, a gente se alegra. Isso ainda não é suficiente. Uma semeadura financeira, um alimento, uma solução de um problema que estava me afetando, nada disso ainda é suficiente para alguém que foi criado pela palavra e é afetado pela palavra. Portanto, a nossa condição como igreja, dependendo só de tudo que acontece na vida da igreja, ela ainda não é suficiente. Eu e você precisamos de mais da palavra. Eu leio muito. Eu estudo profundamente, por gosto, por prazer, em parte por recursos que Deus me deu de entender caminhos do estudo, do aprendizado. Mas, irmão, isso ainda não é suficiente.
tudo que eu já tenho aprendido não é suficiente. Eu preciso de manifestações da palavra viva em mim. E às vezes eu pego um dos livros, esses dias eu estava reorganizando toda a minha biblioteca, e eu pego um dos livros que eu nem me lembrava mais que tinha lido, e começo a abrir, eu anoto tudo, eu tenho muitas marcações, tem tudo nos livros, e eu comecei a folhear os livros, e vem datas, e vem contextos, e eu escrevo nos livros o que estava acontecendo, o que Deus estava me falando, o que eu estava aprendendo, como é que eu estava vivendo, e aquilo foi trazendo um mundo de coisas. Gente, eu me esqueci desse livro, eu nem me lembrava desse livro mais. Gente, esse livro fala disso. Meu Deus, está aqui a data, 2004, olha, aconteceu. Gente, agora eu lembrei que o momento que eu estava lendo esse livro, o que estava me acontecendo, mas esses anos todos eu nem me lembrava disso. Esse conteúdo está aqui na minha mente, na minha memória, no meu subconsciente, está tudo aqui, mas não me resolve na hora que eu preciso de soluções. Falou assim, por que eu não li isso antes? Por que eu me esqueci desse assunto? Isso aqui era exatamente o que eu precisava para aquela situação, para aquele texto, para aquele... Meu Deus, como é que a gente esquece dos livros? A gente esquece. O conteúdo arquivado não é suficiente. Eu e você precisamos ser afetados pela palavra viva, vivificada, o tempo todo. Eu e você precisamos nos expor à palavra. A vida da igreja e tudo que a gente tem maravilhoso, lícito, esplendoroso e até frutífero, não é suficiente. Eu e você precisamos mergulhar na palavra. Os recursos que adquirimos, os bens materiais, a posição, a condição de segurança e o conhecimento que temos, a experiência, o know-how, a vida tranquila, nada disso é suficiente. Eu e você precisamos nos expor à palavra. E uma das coisas que menos tem acontecido na vida da igreja é a exposição à palavra. Nós estamos vendo pela internet, tem muita gente que escreve, uau, tremendo isso, pastor Sóstenes. E eu mesmo me pego de vez em quando, pondo um clique lá em alguma coisa que eu achei muito interessante. Mas foi só isso, eu cliquei porque achei interessante, a vida passou, já veio outro turbilhão de coisas. Então aquilo que eu expresso ali não significou muita coisa. Eu não me aprofundei, eu não mergulhei, eu não me expus à palavra, eu não me submeti, ela não me afetou, ela não me confrontou. Eu só achei bonito, elogiei, eu gostei, eu achei impactante, ou talvez diferente demais. Uau, que coisa! Gente, aquilo que... E talvez eu tenha agregado alguma reputação, algum conceito a alguém, algum conceito a uma igreja. Talvez eu tenha gostado daquilo, eu vou até seguir aquela pessoa, mas é possível que a palavra não tenha me afetado. E nós estamos nos perdendo por ausência da palavra vivificada. O prazer de ler a Escritura, de mergulhar na Escritura, de se expor ao Espírito Santo e deixar a palavra penetrar, a palavra entrar. O Evangelho de João, primeiro capítulo, leia na sua Bíblia. No princípio era o Verbo. Essa é uma descrição científica. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, de Jesus, a palavra, o Verbo vivo. Tudo foi criado a partir dele. Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a palavra vivificada, ela só vem através da palavra logos. A palavra vivificada precisa de uma carruagem, de um transporte. Assim como os cientistas estudam o vácuo, o espaço, o vazio, e eles já concluíram que o som não se propaga no vácuo, porque é vazio, não tem nada, mas a luz se propaga no vácuo. E não há nada, nenhum elemento que conduz a luz, ela se propaga pelo poder que ela é. E a Bíblia vem e diz assim, ele é a luz dos homens. E a luz é a palavra.
nos expormos à palavra e sermos tocados, impactados, confrontados, derramados diante do Senhor pelo poder da palavra que nos ensina, que nos mostra, mas acima de tudo, nos transforma. É o que eu mais preciso. Eu nem preciso de outras coisas. Eu só preciso me expor à palavra. As outras coisas virão como consequência. E a nossa vida cotidiana, a cada vez mais, é distante desse tempo disponível de exposição à palavra. Até quando estamos ouvindo uma mensagem, pode ser a mais poderosa, aquela pessoa que a gente mais ama de ouvir. Que coisa, eu não perco uma. É possível que a gente esteja ouvindo só logos. Porque a palavra nessa dimensão de tempo e espaço, ela precisa de alguma coisa. A palavra precisa de um elemento condutor. E o elemento condutor da palavra é a palavra. O elemento condutor da palavra vivificada, que é a essência de vida, é a palavra escrita, falada, desenhada, explicitada em gestos, em luz. Então, se eu faço assim com você, você já associou imediatamente qual é o assunto que nós estamos tratando e você me responde. Esse gesto que emite luz para o seu cérebro, ele é recebido pelos seus olhos, transformado em sinais elétricos e chega ao cérebro e ele identifica como sinal elétrico, ele identifica lá nos seus neurônios, lá na sua memória, mais do que na parte física, numa parte da memória que é algo, um universo espiritual, ele identifica aquilo que foi guardado como signo, como símbolo, como identificação e você entende, então está ok aquilo. Graças a Deus, está ok. Fomos afetados pela palavra expressa em um gesto. É o casal que está conversando alguma coisa, aí o marido só arregala os olhos, a mulher, o que foi? Por que você arregalou os olhos? Porque na hora que arregalou os olhos, você comunicou não só uma palavra, é possível que você tenha comunicado uma enxurrada de frases. Eu e você fomos criados pela palavra, somos afetados pela palavra. E a palavra viva, ela percorre o mundo físico através da palavra logos, da palavra que é símbolo, ou é ícone, ou é um desenho, uma luz, um som, sinais da comunicação. O que acontece é que, na maioria das vezes, eu e você começamos a nos contentar com o carteiro, com o elemento que conduz a palavra. E é possível que nem exista o conteúdo da palavra vivificada, mas se eu desenhei a palavra, se está escrito muito bonito o texto, muito rebuscado tudo isso aqui, a oratória é maravilhosa, o cenário é maravilhoso, é possível que eu esteja simulando um conteúdo, mas eu esteja apresentando só o logos, só o veículo. E é possível que nós, como crentes, estejamos nos contentando. E isso vai intensificar cada vez mais, só com a estética, porque esse é o mundo, a sociedade da estética. Se eu construir carruagens muito lindas, não importa se elas estão vazias, elas são lindas. Se eu construir cenários muito lindos, se eu construir oratórias muito lindas, se eu construir músicas muito lindas, mas elas não têm conteúdo de vida, então elas não comunicam a essência da palavra. E como igreja nós estamos vivendo um tempo em que nós já nos acostumamos com o veículo cada vez mais sofisticado, mas vazio. Nós vamos ver a palavra logos, escrita como logos na Bíblia inúmeras vezes. Mas nós vamos ver sempre o logos como o condutor de rema, palavra viva, vida pura. O que experimentamos aqui nessa manhã, desde o tempo que começamos a interceder, é vida. Que você, ai coisa, meu Deus, que delícia, que coisa boa. E aí você abraça, e você ora um pelo outro, e você, então a palavra começa a fluir, diferentemente de um palco, de um show, em que a gente elogia, que a gente gosta, que a gente vibra, que a gente estimula, mas não houve impacto no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração. E o que nós queremos como igreja é o impacto da palavra, porque tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra.
E eu quero essa palavra. E agora eu já sei que não é só a palavra logos. Eu quero a logos, preciso da logos. Mas é a palavra rema, vivificada. Há uma urgência da nossa exposição à palavra. Quando o Senhor, lá no final de tudo, diz assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O Senhor está antecipando. Ele trouxe o resultado, ele já deu como é que se fala no filme? Spoiler. Aqueles que venceram, os filhos, os servos, homens e mulheres de todas as tribos, povos e nações, de todas as idades, aqueles que os venceram, venceram por causa do sangue de Jesus. Senhor, eu quero valorizar, eu quero estudar mais, eu quero aprender mais sobre o sangue de Jesus. Não é só uma expressão que inclusive já nem pertence mais à nossa realidade. Sangue de Jesus tem poder. Isso ainda era falado. Depois passou a ser falado como crítica. Aí, sangue de Jesus tem poder. Deus, jargão. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. E agora os críticos ou os humoristas, os que querem acabar com a verdade da religião, ou do cristianismo, da palavra. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Eu preciso resgatar em mim, não esse veículo da palavra logo, sangue de Jesus tem poder. Eu preciso resgatar a vivência com algo que é vivo dessa palavra. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E eu, em nome de Jesus, te digo, Satanás, eu te repreendo no poder do nome de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo me cobre. E eu começo a ter o meu espírito inflamado. Veio pelo Logos, mas conduzia a rema. E a rema mexeu comigo. Eu preciso desse relacionamento com a palavra. Porque o Senhor já deu spoiler. Lá na frente ele já disse. Os que venceram, venceram pelo sangue. E por causa da palavra. Olha que coisa. Eu preciso prestar atenção nisso aqui. Venceram por causa do sangue e venceram por causa da palavra. A palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Há um depósito de palavra em nós que nos faz perder o medo da morte, nos faz perder o medo do maligno, me faz perder o medo do desconhecido, me faz perder o medo do amanhã. Há um depósito da palavra dentro de mim e dentro de você que nos põe para cima e a gente começa a vencer as dificuldades dessa terra, a vencer as dificuldades emocionais, porque há uma palavra viva dentro de nós e eu estou me alimentando dessa palavra e eu preciso disso, eu preciso da palavra, Senhor. Você pode e deve consultar todos os profissionais necessários, os da saúde, os do conhecimento, mas não faça isso sem antes ter mergulhado na palavra, ter comido a palavra, ter bebido a palavra, ter se nutrido da palavra. E Senhor, eu estou muito ciente disso, não é só o Logos, é através do Logos, mas é o Senhor intervindo e vivificando em mim a palavra, porque os que venceram, venceram por causa do sangue e por causa da palavra. E que palavra é essa? A palavra do testemunho. Aí já há um processo, irmão, em andamento. Não é o que eu recebo aqui na ministração, embora isso seja de extrema importância. Mas é aquilo que eu verbalizo. Essa palavra já entrou, essa palavra já edificou, já curou, já me transformou. Eu já estou um valente diante do inimigo, diante das coisas. Eu já estou cheio do Espírito Santo e eu agora transborda essa palavra. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou falando. É a palavra de Deus. Eu vivi isso. Ela não veio só como Logos. Ela veio como rema dentro de mim. Eu estou vivendo a palavra. Porque tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Eu vou escolher uma única carta. E dentro dessa carta, um único pedaço de toda a palavra. E agora nós chamamos a Bíblia de palavra, porque ela é a expressão da palavra. Ela é o veículo, o texto lido, as folhas, se for no seu caso, o seu tablet, o seu celular, isso é o veículo. E essa palavra, toda palavra é um símbolo. E todo símbolo de palavra remete a uma realidade.
E essa realidade, ela está na nossa mente. Mas dizem os teóricos que ela está em algum lugar de um mundo transcendente, de um mundo superior, metafísico. E isso é a mais pura verdade. Tudo que nós vemos aqui é sombra das coisas espirituais. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, remete a alguma coisa que está acima de nós. Por isso Paulo diz assim, não nos atentamos para as coisas que são físicas, que nós vemos, porque elas são temporais, mas sim para aquelas que são eternas, espirituais, né, invisíveis, porque elas são eternas, elas são permanentes. As coisas que estão num universo acima de nós, que é o universo do mundo espiritual. Mas, Senhor, eu preciso da palavra. Então o Senhor escreve uma carta, Paulo. Põe o meu conteúdo em logos. Escreve uma carta. E Paulo escrevia ou pedia alguém para escrever a carta. Agora, envia essa carta àquela cidade. Envia essa carta lá para Roma, para os crentes de Roma. E qualquer outra carta você vai ter esse contexto de como esse logos chegou a outras pessoas. Hoje chega mais rápido, hoje chega um e-mail, hoje chega em real time pela internet. Hoje chega, o logos é poderosíssimo, o logos é violento, ele é instantâneo e chega tudo. Aconteceu alguma coisa ali no shopping, a cidade inteira já sabe instantaneamente de tudo que aconteceu, porque o mecanismo de transporte do logos, ele tomou uma proporção nunca vivida antes e provavelmente é a última instância dessa proporção. Então o Senhor disse naquele tempo que não tinha internet, não tinha o e-mail, o Senhor escreve uma carta, alguém pegava aquela carta e levou para Roma, e os irmãos abriram aquela carta e começaram a ler aquela carta, e naquela carta haviam desenhos gráficos, haviam palavras, haviam símbolos, e quando eles liam aquele símbolo, logos, eles eram impactados, eles recebiam algo que estava dentro daquilo, que era do Espírito, era a palavra do Senhor, era a Bíblia Sagrada, era a manifestação do próprio Jesus, que tocava o coração daquelas igrejas que recebiam a carta, e falou assim, é isso mesmo, meu Deus, como eu preciso dessa palavra. E até hoje é capaz de vermos, assistirmos algum vídeo, alguém recebendo Bíblias de uma forma rara e amando receber uma Bíblia, um Novo Testamento. Eu recebi, porque recebeu o veículo que comporta a palavra viva. Mas hoje eu e você, nós não nos atentamos mais, nem mesmo para o veículo. Nós temos tantas coisas a fazer, nós temos tanto entretenimento, nós temos tantas coisas legais para ler, para ver, para assistir, que a gente nem se preocupa mais, nem com o veículo. Ah, Senhor, eu quero uma mudança de vida, porque se tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra, e a palavra chega a mim através dos veículos, eu quero prestar atenção, seja um culto, seja a minha célula, seja a lição que foi mandada, seja o texto que eu recebi no WhatsApp, eu quero prestar atenção, eu quero parar para ler a Bíblia, eu quero anotar, eu quero ter tempo com o Senhor, às vezes eu não estou metodicamente sentado, dedicando um tempo ali que eu tinha que ter em outro lugar, não, às vezes eu estou dirigindo, mas a palavra está fluindo, o texto está fluindo, eu estou recebendo, mesmo que eu assista um desses famosos, eu estou assistindo, mas ele é ignorado, ele acaba saindo de cena, porque o que começa a brilhar em mim é a luz daquela palavra, é o Espírito Santo que começa a mexer, eu sou assim, eu estou assim, eu preciso disso, Senhor, eu me quebranto, eu me arrependo, Senhor, eu busco, Senhor, eu me encho. Então você começa a ter não apenas uma experiência de assistir a algo legal e de admirar o transporte, o logos, mas de ser impactado pela palavra, porque tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Romanos é uma carta de apresentação do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns pontos chaves que nós só vamos receber, entender, ser impactados vivamente se nós mergulharmos no logos, na palavra. Pecado da humanidade, a santidade de Deus, a graça salvadora de Jesus, justificação, graça. E não há como entendermos o reino se nós não recebermos o carteiro, o transporte, o suporte, a plataforma, o logos, que aqui nesse caso é esse texto, esse livro. Pode ser no seu digital, mas vão ser palavras também, vão ser símbolos, grafias específicas. Há ciência e poder e mistérios espirituais na grafia das letras, na grafia das palavras.
O porquê uma palavra, cadeira, não tinha outra palavra melhor para ser usada para cadeira, cadeira. Elefante, não tinha outra palavra melhor para ser usada para elefante. Há alguma coisa sobrenatural na nomeação, que Deus deu poder ao homem para fazer isso. Mas há algo sobrenatural que realmente se torna um símbolo daquilo e age em nós. Age intelectualmente, age emocionalmente e age espiritualmente. Então, Senhor, eu quero mesmo pegar essa carta de Romanos e eu quero aprender todas as coisas do teu reino que estão expressas aqui, porque esse é o meio pelo qual chega vida em mim. Eu posso pedir ajuda, eu posso pedir oração, eu posso frequentar culto, eu posso ser uma pessoa maravilhosíssima, mas se essa vida não chega em mim, nada do que vivo é suficiente. Eu preciso ser ministrado pela palavra, ser quebrantado pelo Senhor. Eu preciso ter tempo pessoal de quebrantamento, de oração, de olhar e falar assim: eu entendi, Senhor, eu entendi. Ontem fomos levar minha mãe para o hospital e ela precisou colocar de urgência um marca-passo provisório. Está aguardando um hospital que possa fazer a cirurgia para colocar o marca-passo definitivo. E a minha irmã, é quem está com ela o tempo todo. Há pouco tempo perdemos nosso pai e ela já está debaixo de uma carga emocional muito grande e ela teve muita dificuldade para enfrentar, mas estava lá no hospital. Entrou, foi cuidar de tudo. E ela disse que num determinado momento, ela clamando ao Senhor, o celular dela acabou a bateria. Ela foi lá na bolsa e pegou o celular antigo do meu pai e abriu o celular. Ela disse: a primeira coisa que apareceu no celular foi um versículo. E o versículo dizia assim: se eu cuido dos pardais, eu não cuido de você? Qual veículo Deus usou? Não importa o carteiro, mas importa que eu veja naquele veículo que Deus tem alguma coisa para mim. É uma dedicação, é uma confiança, é uma fé, é uma dependência e uma diligência. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero saber o que Deus tem para falar comigo, porque quando Deus vem e traz o que Ele fala, não é um texto publicado na internet, é o Espírito Santo, mesmo que usando aquilo, Ele vem dentro e traz paz. E ela ficou em paz, ela falou assim: Deus, eu pedi o Senhor para falar comigo de novo, e o Senhor falou comigo, sócios. Deus falou comigo de novo. Eu e você precisamos abundar em experiências em que a gente é impactado pela palavra, porque se tudo que foi produzido, feito pela palavra, criado pela palavra, é afetado pela palavra, se não somos afetados pela palavra, nós seremos afetados pelas trevas. Sem ver, estamos sendo afetados pelas trevas. Então, Senhor, eu preciso das cartas. Eu preciso até mesmo do celular, se o Senhor for usar isso. Eu preciso de uma mula, se o Senhor for usar a mula, Senhor. Mas eu quero me dedicar ao veículo que o Senhor determinou. Seja o texto digital ou impresso, mas a palavra escrita, a palavra revelada aos 40 escritores que o Senhor levantou no decorrer de 1500 anos, a palavra que o Senhor inspirou, o Senhor pôs neles essa palavra rema, vivificada, e eu quero recebê-la em mim. Então eu quero, Senhor, me dedicar à palavra. Eu decido na minha vida, na correria do dia a dia, eu decido, Senhor, nesse mundo tecnológico, eu decido, Senhor, nesse tempo de igreja, tudo é muito estético, tudo é muito cenográfico, tudo é muito espetáculo. Eu decido ser alguém que vai para a palavra, e nessa manhã eu quero ministrar isso a você. Seja alguém que vai para a palavra. Isso na prática, Senhor. A palavra não vem assim magicamente, ela vem por veículos, ela vem pelo Logos. Então eu vou valorizar o Logos. E eu preciso identificar se esse Logos contém mesmo a palavra rema, ou se é alguma coisa que os homens inventaram, que a minha alma está pedindo. Mas eu quero, Senhor. E aí, se eu vou para a internet hoje, ou para a cartinha escrita à mão, eu me exponho à possibilidade da palavra chegar. A gente corre, angustia, se irrita, tenta, força o braço, mas a gente não para em jejum, em descanso, buscar conhecimento da palavra. Eu quero parar tudo, eu quero sentar aqui
e eu vou meditar na tua palavra. E eu escolhi Romanos. E eu escolhi Romanos 3. E abra lá comigo, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu posso ler esse texto, eu posso estudar esse texto, eu posso me aprofundar teologicamente nesse texto, eu posso ver esse texto no WhatsApp divulgado. Esse texto pode ser viralizado porque tinha uma cena engraçadinha, porque tinha uma figurinha lindinha de um gatinho. Aí a gente, ai, coisa linda. A gente fala, ai, que lindo, ele publicou. E pode não acontecer nada comigo. Mas eu posso decidir, eu vou estudar. Porque segundo Saussure, que é um teórico da comunicação, da palavra, ele diz assim, as palavras aprendem com o tempo. Então, se você chamava alguém de pão, alguns aninhos atrás, aquele sujeito é um pão. Você fala hoje, aquele sujeito é um pão, e dos 30 para baixo, todo mundo fala assim, o quê? Quê? Aí você vai ter que explicar o que aquele símbolo significa. E quando você explicar aquele símbolo, o que ele significa, a pessoa não vai dizer assim, olha, entendi. Não, a pessoa fala assim, que é isso? Ridículo. É isso mesmo? O Guilherme não. O Guilherme era pão? Não, desculpa. As palavras, elas são transformadas com o tempo. Nós vamos anexando outros significados à palavra. Mas a palavra de Deus diz, permanece para sempre. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. O que foi dito lá atrás é dito hoje. As palavras dos homens é que nós mudamos de significado. Mas a palavra de Deus é viva e poderosa. Eu preciso dessa palavra, Senhor. Então me ajude a entender, eu preciso me aprofundar. Porque é possível que os homens tenham agregado a essa palavra aqui um mundo de outros contextos. Estão chamando de graça hoje eu poder fazer o que eu quiser, e está tudo bem. Mas a conotação de graça já foi tão deturpada, Senhor, que eu leio aqui, eu não recebo mais a vida. Porque eu estou recebendo o veículo, o Logos, mas eu já associei ao Logos um outro conceito que é meu. Isso é a deturpação, isso é a intervenção corrompida do homem pecaminoso para tentar ferir a palavra, e agora diz é outra coisa, agora significa outra coisa, não, vão ressignificar tudo, vão mudar tudo, agora vão reescrever a história. Não, Senhor, eu quero ir na tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela é a manifestação de Jesus, e ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. E pode ser que a minha mente esteja programada para entender coisas esquisitas, mas agora sem lei. Está vendo? Lei, não tem nada de lei. Está vendo que Deus falou sem lei, não tem nada a ver com lei. Esse negócio de lei eu não gosto. Velho Testamento, jogo fora. É lei. Não. O que realmente tem aqui a ver com lei? Lei é nomos. Senhor, mas eu não tenho essa condição de ir estudando essas coisas que só pastor estuda. Irmão, você tem o mesmo Espírito. Se o Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus habita em vós, habita em mim, Ele vai fazer não só uma ressurreição, mas Ele vai fazer tudo o que for preciso por toda a eternidade em você, ainda que você seja iletrado, inculto, ainda que você seja cego, surdo, o Espírito vai entrar, Ele vai tocar você, Ele vai abrir os olhos, Ele vai te iluminar, Ele vai te revelar, Ele vai te fazer conhecedor, Ele vai te fazer experimentar algo, e você vai dizer assim, é verdade, eu agora testemunho da palavra, ela funciona. E a Bíblia diz que os que venceram todas as coisas, lá no final, venceram por causa do sangue e da palavra do testemunho. Eu e você precisamos ter palavra de testemunho. Precisamos ter palavra viva que nos transforma e sai de nós vivificada. Agora, sem lei, sem nomos, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. A lei, nomos, aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, não a Torá, mas aquilo que foi dado como ordenança prática diária, se manifestou
para testemunhar de Jesus. O fim da lei é Cristo. Eu entendo, então acabou a lei. Não acabou a lei. Eu preciso entender qual é a lei, qual é a lei que está sendo dita. Então, Senhor, essa lei não é a Torá, essa lei é a Nomos, aquela lei que foi escrita como regra para aquele povo, naquele tempo. Se manifestou a justiça de Deus. Olha, o Senhor usou aquilo. O Senhor usou aquela lei, aquela Nomos, aquelas regras do Antigo Testamento para manifestar a sua justiça, até que chegasse Jesus, porque o fim da lei é Cristo. Alguns dizem o fim, acabou a lei. Não, o fim é o propósito, a finalidade, o objetivo do Nomos, o objetivo do Logos, o objetivo de tudo que Deus criou é a manifestação de Jesus. O objetivo da igreja, o objetivo da sua profissão, o objetivo da sua capacidade, o objetivo daquilo que você gosta, do seu hobby, dos seus gostos, das suas habilidades, o objetivo de tudo em nós é Cristo, é Jesus, porque no final das contas, não só nós vamos vencer pelo sangue e pela palavra, como o Cordeiro é o vitorioso. Ele que estará sentado no alto e sublime trono e por toda a eternidade reinando e nós junto com Ele. Então eu preciso entender a palavra, eu preciso receber a palavra, porque ela é a justiça de Deus. A justiça de Deus mediante a fé, acessível por qualquer um, só por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, Senhor, aumenta a minha fé. Aí, o Senhor, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra. Quer crescer na fé? Está enfrentando uma dificuldade, uma luta, e temendo, desmontou, estou sem força. É possível que precise mesmo de uma ajuda profissional, mas sem antes passar pelo Senhor da palavra, vai ser paliativo. Senhor, eu quero ir para diante do Senhor, porque se eu crescer em fé, eu vou vencer qualquer um desses desafios que eu estou enfrentando essa semana. Porque o justo vive pela fé. Então eu preciso dessa palavra, Senhor, não só do veículo, muito menos dos veículos enfeitadinhos de hoje. Eu preciso de uma experiência profunda com o Teu Espírito Santo, e o Senhor vir em mim, me quebrar, me transformar. Eu preciso da palavra dentro de mim. E é mediante a fé em Jesus Cristo. Não é a fé na igreja, não é a fé no que eu creio, não é a fé na minha ideologia, não é a fé no meu conhecimento, não é a fé na minha experiência, é a fé em Jesus Cristo. Simplesmente Ele veio. Ele se deu, Ele se derramou, Ele se fez carne, Ele se humilhou, morte de cruz, e Ele veio, e Ele habita em mim pelo Seu Espírito Santo. Ele instituiu a igreja, eu sou membro da igreja, Ele nos deu vitória, Ele nos deu o Seu sangue, e eu vou vencer todas as coisas no poder do sangue e da palavra. Ai, não sei mais o que eu faço, meu Deus. Doutor, não sei o que eu faço. Pastor, não sei o que eu faço. Desisti, joguei embora. Não, encha-te da palavra e você vai ver que o Senhor veio e fala assim: filho, é por aqui. Filho, larga isso aqui. Filho, limpa aquilo ali. Você não sabia o que estava acontecendo, mas eu te mostro. É isso, filho. O Espírito Santo vem porque o Espírito e a palavra, eles vivem dentro de nós. Isso é uma experiência minha e sua real, irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é melhor do que o outro. Quem sabe está pregando, ou quem está ouvindo pela primeira vez. Ou como tivemos experiência essa semana passada aí, alguém ouviu uma verdade do Senhor e parece que já desistiu de caminhar com o Senhor porque ouviu uma verdade. Senhor, eu quero ouvir as verdades do Senhor. E eu não quero que elas se amoldem a mim, eu quero me amoldar às tuas verdades. Senhor, eu quero isso porque todos pecaram e ninguém é melhor do que o outro. Seja quem rejeitou, seja eu que estou ministrando aqui. Senhor, eu quero entender, é por fé. E a fé em Jesus Cristo. De todos aqueles que pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados. Olha essa palavrinha, justificados. Nós podemos de novo passar por tudo que eu já expliquei. A carta foi escrita, um símbolo foi desenhado, esse símbolo estava em grego, foi transformado no seu significado para grafia em português. Está escrito aqui numa impressão que Gutenberg permitiu, essa transformação tecnológica impactante, mundial. Mas agora temos outra
Impactante mudança tecnológica, agora vem para cá, para a luz. E agora, tanto aqui vem luz na grafia, quanto aqui vem luz na grafia, quanto aqui é a mesma palavra, quanto aqui é a mesma palavra. E embora os homens, nas suas mensagens, na sua forma de pensar, tenham mudado, ou continuam tentando mudar o significado das palavras, o que o Senhor disse a Paulo sobre justificado continua o mesmo. Eu vou te fazer um pecador justificado. Você está fora do seu lugar. Eu vou te pôr no seu devido lugar. Se você está apertando alguma peça da máquina, você está apertando algum parafuso, alguém pode perguntar assim: ficou justinho? Ficou justo. Está ideal, está certinho. Não está folgado, não, está justo. E não é por nossos méritos. Não é por quem eu sou como pastor, ou como alguns gostam de destacar, o adorador. Não, nada disso, moço. Não é pela capacidade de qualquer um de nós. É pela palavra que vem viver dentro de mim. E todos os dias se renova em mim. Ela vem viver dentro de mim, essa palavra. É ela que me faz justo. Porque quando o maligno me vê, ele não me vê. Ele vê a palavra em mim. O verbo vivo, ele vê Jesus. Eu falo assim, ali já foi justificado. Já está justo diante de Deus. Meus pecados, inclusive os que eu ainda vou cometer, Senhor. E pode ser que sejam pecados terríveis, sejam pecados que me tragam grandes sofrimentos. Pode ser que alguém cometa pecados que trazem um escândalo terrível. Senhor, nos livre disso. Mas, Senhor, não importa o tamanho do pecado. Se foi Davi que matou o seu companheiro, o seu soldado fiel, e ainda deitou com a sua esposa, não importa qual pecado foi. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado, Satanás. Do meu jeito, do meu gênio, de tudo. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E o sangue de Cristo em mim me justifica. Eu fui justificado, Satanás. A palavra viva dentro de mim me faz levantar e dizer: fora! Te repreendo. A palavra viva dentro de mim me faz dizer à minha própria alma: minha alma, levante-se. Porque estás abatida dentro em mim. Levanta-te, eu vou glorificar o Senhor, eu vou cantar o Senhor virá, a lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma. Qual lei? Nomos? Não, Torá. Quando eu estou falando da lei do Senhor, eu estou falando da Torá, a revelação, que inclusive se manifesta no veículo logos do Nomos, da forma com que o Nomos foi colocado no Antigo Testamento. Mas não se manifesta na forma com que o Nomos, o Logos, está sendo imposto pelo homem e pela sociedade hoje. Senhor, eu preciso mergulhar na Tua palavra, porque eu quero essa chama, eu quero esse fogo, eu quero entender, eu fui justificado gratuitamente por Sua graça. Dr. Shed já esteve conosco aqui algumas vezes, enquanto estava vivo. E uma vez ele compartilhou com a gente. Os meninos estavam, criança, ao redor dele. Assim, o pai chamou o menino e falou assim: eu vou corrigir você. Ah, pai, eu falei com você todas as vezes que não devia ter feito isso, que eu ia corrigir você, eu vou corrigir você. E eu prometi dar 10 chineladas. E ele foi lá, desce o seu short e deu 5 chineladas. O menino chorando, parou assim o choro, ué, eram 10. Mas ficou caladinho. E aí então, o pai falou com ele assim: vai lá e põe o seu tênis, que eu vou te levar para tomar sorvete. Aí o menino, engasgado, mais abismado ainda, ele acabou de me bater e eu acabei de fazer o que não podia ter feito, e ele vai me levar a tomar sorvete. E aí o menino indo para o quarto, obediente, quase assim. Depois eu tomo outro couro aqui, foi lá mas não conseguiu, voltou. Pai, o senhor vai me levar a tomar sorvete? Mas o senhor não acabou de me disciplinar? Eu não acabei de fazer uma coisa errada? E o pai virou para ele e falou assim: filho, eu prometi 10 chineladas, porque você mereceu 10 chineladas. Mas eu decidi te dar só 5, para você aprender o que é misericórdia.
E eu vou te levar para tomar sorvete, para você aprender o que é graça imerecida, favor imerecido. Você não merece, mas eu vou te dar. Senhor, eu quero te adorar, te buscar, só por esses 2 nomos, essas 2 logos, que eu estou começando a me aprofundar um pouquinho mais nelas. Não é o raso de um show, de um espetáculo, é a profundidade da tua palavra. O Senhor misericordioso renova suas misericórdias. Aquilo que eu merecia, Senhor, o Senhor me priva por misericórdia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de eu não ter sido consumido pela noite. Você vai em Jó, e Jó tem uma revelação poderosíssima do que acontece com a pessoa em sono. Pode procurar. Não vem me perguntar não, vai procurar. Vai procurar em Jó o que a Bíblia ensina sobre o que acontece no sono. Meu Deus, enquanto eu durmo, é tudo isso, filho. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero realmente, Pai, entrar nessa profundidade da Tua palavra, das coisas que eu vou entendendo, que eu vou recebendo do Senhor, justificado não pela graça, mas por favor merecido. Então, Senhor, de manhã as misericórdias se renovaram, e durante o dia, a Tua graça é infinita, Tua graça é abundante, e a Tua graça é: eu recebo o que eu não mereço, mas o Senhor, por graça, superabundante graça, derrama sobre mim. Satanás, está escrito lá na frente que eu te venci pelo sangue e pela palavra, porque agora eu estou aprendendo o que é a palavra, e agora eu vou testemunhar a palavra. Agora eu vou dizer assim: eu vou me levantar essa semana. Não tem esse negócio de chororô, não tem esse negócio de quarto trancado, não tem esse negócio de depressão. Se for preciso, o médico disser que eu tenho que repor alguma química lá, eu vou repor, mas eu não quero depender disso. Eu quero, Senhor, realmente me levantar na Tua palavra, e eu quero tomar posse dessa palavra vivificada, e eu vou testemunhar da Tua palavra. E é a Tua palavra testemunhada que me faz ser vitorioso, inclusive lá no final de todas as coisas. Eu entendi, Senhor, por que eu preciso da Tua palavra. Então eu preciso me aprofundar na carta, porque a carta é a manifestação da palavra. Mediante a redenção, justificados mediante a redenção. O que é redenção, Senhor? Eu já li esse versículo, eu já li esse texto, de vez em quando o pastor fala sobre isso. Mas o que é redenção, Senhor? Eu preciso entender qual é a rema da palavra logos, redenção. O Senhor veio e me redimiu. Eu estava longe dele, porque Adão e Eva decidiram: vai ser do nosso jeito, vai ser no nosso mundo, vai ser da nossa forma. Nós queremos aprender o que é bem e mal, e vai ser do nosso jeito, independência completa. E eu e você nascemos de Adão e Eva. Qualquer cientistazinho ateu pode cuidar lá da árvore genealógica, e qualquer um, inclusive os piores ateus, vão chegar lá nas gerações de Abraão, vão chegar em Noé e vão chegar em Adão. Eu e você nascemos de Adão e nascemos longe de Deus, nascemos fora do reino de Deus. Na verdade, a Bíblia expressa isso: o nosso espírito morto para Deus. Nós estamos tão longe de Deus, tão fora, que a Bíblia usa: seu espírito morreu para Deus. Mortos, a ponto do Evangelho diz assim: quando Jesus vem e entra na sua vida, você nasceu de novo, o meu espírito renasceu na comunhão com Deus. Então, Senhor, eu estou entendendo isso, que o Senhor veio, eu estava longe, afastado do Senhor, sem nenhuma condição de me voltar para o Senhor, sem nem distância, nem condição, nem ponte, nem veículo, nada, muito mais, Senhor. Eu não tinha nem como pensar no Senhor. Na verdade, eu era um desses aí, que pensando: não, Deus não, Deus não, não. Alguns são ateus e bravamente estão dizendo assim: nada de Deus, nada de Deus. Mas, Senhor, eu também era assim, porque às vezes hoje eu sou assim, porque eu estou indo tomar decisões sem ouvir o Senhor. Foi o Senhor que me pegou lá nas trevas, lá na minha ignorância. Foi o Senhor que me pegou lá onde eu estava, no meio do lamaçal do pecado, e o Senhor me trouxe para perto de Ti. O Senhor, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vem ao Pai senão por Ti. O Senhor me trouxe de volta. Isso é a redenção. O Senhor me redimiu. Mas por que o Senhor pôde me redimir sem estar sendo injusto? Ele foi lá no território do maligno, nas trevas, e me pegou, e pegou você. A redenção de Cristo.
Porque o sangue já havia sido derramado, a dívida já havia sido paga. E ele simplesmente falou assim: Satanás, você não tem mais direito sobre a vida dele. Você não tem mais direito sobre a vida dela. E aí eu e você fomos resgatados. Esquece vida cristã de hoje, esquece igreja, esquece congresso, esquece atrás de qualquer coisa, modernidade, tecnologia, esquece tudo isso. E vai para diante do Senhor e diz: Senhor do céu, eu fui resgatado. Foi, filho. Eu quero parar diante do Senhor só nessa palavra, Senhor. Eu não quero apenas essa palavra como logos, porque ela nem é tão comum entre nós, Senhor. Raramente a gente ouve falar sobre redenção, mas eu quero ir lá dentro, no Santo dos Santos. Eu quero ir lá na rema dessa palavra. Eu fui resgatado. Eu ia para o inferno, eu estava condenado à cegueira. Se eu olho alguém cego, batendo contra o Senhor, alguém ignorante, fazendo as coisas mais terríveis desse mundo, eu preciso entender que eu também era assim, cego. Mas o Senhor foi lá e me resgatou. E eu queria pedir que o Senhor me usasse para ir resgatar outros. Eu quero isso, Senhor. Resgatados. Fomos resgatados, Senhor. Mediante redenção, a obra de resgate que há em Cristo Jesus. Essa operação está em Cristo, não fora dele. O resgate não acontece por causa da igreja, o ministério, ou o pastor, ou o pregador que você foi atrás. O resgate não está porque Deus misericordiosamente te livrou de alguma coisa, ou porque Deus graciosamente nos concedeu alguma bênção. O resgate não está porque a gente é certinho em todas as regras da igreja. O resgate não está porque a gente crê que o Senhor vai na sua graça resolver tudo e vai perdoar. Inclusive, estão discutindo aí se o diabo tem perdão. Não, Senhor, o resgate está em Cristo Jesus. Eu preciso mergulhar em Cristo. Não é ser mais fiel à igreja no sentido organizacional. Embora quando eu estou fiel em Cristo, mergulhado em Cristo, eu tenho vínculos de amor com meus irmãos. Então eu me comprometo com a igreja local. Senhor, resgate em Cristo. E quem é Cristo? O verbo vivo, a palavra. Então quando eu decido mergulhar na palavra, eu estou decidido a mergulhar em Cristo. E é nele que está o resgate. É nele que está a salvação. Resgatados. A quem, versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. De novo, veio outra palavra, Senhor. Veio outra palavra. Propiciação. O que é propiciação? Tem mais palavras, Senhor? Oh, meu Deus. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, que Paulo estava escrevendo para a igreja, mas também para os nossos dias, tendo visto a manifestação da sua justiça hoje, pela palavra, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Versículo 28, concluímos que, pois, o homem é justificado pela fé, independente do nomos, independente do logos, independente da lei, independente das obras da lei. Capítulo 5 de Romanos. Abra comigo o capítulo 5 de Romanos. Nós vamos para um altar do Senhor, para um tempo de altar pessoal. Todo mundo sabe que uma ministração tem que ter início, meio e fim. Eu quero dizer a você que eu não comecei nem o início ainda dessa palavra. Se você vai continuar pelo meio e pelo fim, no sentido de propósito, vai ser você em casa durante a semana. E mesmo quem assistiu pela internet ali. Vai ser uma decisão pessoal. Eu vou mergulhar na palavra. Eu estou encantado demais. Eu estou envolvido demais com o Logos, com os mecanismos. E na verdade nem mais com o Logos puro. Eu estou envolvido, Senhor, com um mundo de objetos e mecanismos e aplicativos e circunstâncias em que a palavra se manifesta. Ou tende-se que a palavra se manifesta. Mas na verdade eu só estou vendo estética. Senhor, eu preciso da Tua palavra, da Tua presença. Eu vou amar porque a Tua presença está em mim. Eu vou servir porque a Tua presença está em mim. Eu vou prestar atenção porque a Tua presença está em mim. Eu vou, Senhor, buscar porque a Tua presença está... Isso é a Tua presença, eu quero isso.